Fala pessoal, Livro Linhares, hoje aqui pelo evento La Feira, evento aqui com 2 dias de possibilitando a gente avanços aqui na parte de atualizações, inovação, tecnologia, aprendendo muito aqui com empreendedores, empresários que deram bastante certo no ramo da saúde. E hoje aqui com o Dr. Danilo Matsunaga, um cara fenomenal, com grandes resultados, e aí ele vai compartilhar um pouco aqui da experiência de vida dele e dos últimos anos como médico, né? Doutor Danilo, fala um pouco de você. Eu sou o Dr. Danilo Matsunaga, médico, me formei aqui em São Paulo. Antes de formar médico, eu também tenho uma primeira graduação, fiz engenharia, trabalhei aí 5 anos na área do petróleo. Acabei casando, minha esposa é médica. Uma das opções que eu tive de transição de carreira, já que trabalhar no que eu trabalhava era uma área, de certa forma, muito cansativa, e acabei migrando aí para a área da medicina com sucesso, acabei me encontrando realmente nessa área e aqui estou. Legal, legal. Teve um pequeno ajuste então de mudanças de máquinas, né? Cuidava de um tipo de máquina para a nossa máquina incrível do corpo humano, né? Exatamente, não, eu sempre falo, o corpo humano é uma máquina perfeita, o funcionamento, a gente estava até conversando aqui em off, funcionamento do coração de acordo com as adaptações que o nosso corpo sofre, seja por uma decorrência de idade ou por alguma intempérie que o nosso corpo sofre, ele acaba se adaptando da forma mais perfeita possível. Então eu, como engenheiro, estudava como que eu faria essas adaptações e o nosso corpo simplesmente faz. Então, a visão aqui minha como médico é, uma vez que essas adaptações acontecem, como que a gente pode lidar com essas consequências ou até, obviamente, mitigar esses efeitos, que é a medicina que eu preconizo, a medicina integrativa, com os cuidados do paciente. E o doutor, até é interessante, porque o doutor Livro trabalha com a parte paliativa, então a gente pode até conversar um pouquinho melhor nesse ponto. Então acaba que o paciente em si ele pode oferecer muitas surpresas, né? Sim. Desde o paciente crítico ao não crítico. E outra coisa, Danilo, em relação até à questão do perfil de cliente, né? Sim. Você teve um perfil de cliente na sua parte da engenharia e nessa parte como médico, né? O que você vê, até que ponto, nessa tua curva de aprendizagem também, né? De vivência, de visão de mundo, né? Te ajudou também, tanto o gerenciamento que você pode ter exercido nessa área, quanto a forma do trato, né? Com esse perfil de cliente, né? E agora como médico também? Não, sem dúvida. Como engenheiro, eu acabava lidando com um tipo de público que acabava sendo basicamente os meus colegas e principalmente atendimento aos clientes. E aqui como médico, de certa forma, eu sempre gosto também, você utilizou uma palavra que de certa forma eu também gosto de usar, que é tratar os pacientes como clientes, porque eles, principalmente para a área que eu trabalho, eles são literalmente meus clientes. Existe toda uma questão da entrega que vai muito além simplesmente de uma consulta médica. Eu ofereço protocolos de acompanhamento desses pacientes. Eles têm acesso ao meu WhatsApp, ao meu contato, se é durante a semana, final de semana, de noite, eu não me importo que eles entrem em contato. E até pelo meu background de engenharia, isso me facilitou muito nesse processo de transição e, de certa forma, me colocou como um player aí diferenciado perante tantos colegas que também trabalham nessa área. Então a gente observa que teve uma personalização diferenciada mesmo, né? Em qual momento você acordou ou isso já existia antes? Então, tipo, até que ponto você viu que é um público que você pode sim personalizar, diferenciar a sua entrega? Quando eu comecei a trabalhar na área da medicina, eu comecei a atender em clínicas populares na área de emagrecimento e ganho de massa muscular, mas eu entendi que dava para conseguir agregar muito mais do que eu oferecia, que basicamente eram, de novo, consultas médicas. Entendi que a área da medicina integrativa consegue agregar mais serviços a esses pacientes e, consequentemente, acabei indo por essa área, né? Então, de novo, até pelo meu background na engenharia, isso facilitou esse processo de transição e oferta dessa esteira de produtos, que eu utilizo essa palavra, maior para os pacientes, e quem ganha são literalmente os pacientes que conseguem ter acesso a um tratamento de qualidade e diferenciado. Legal. Teus maiores incentivadores com a medicina? Excelente pergunta, nunca ninguém me fez essa pergunta. Eu gosto muito do Ítalo Marcilli, que é um médico, psiquiatra e muito mais do que médico, ele acaba sendo também um mentor. Quem não conhece o Ítalo Marcilli, depois procura, é um 880. Ou você ama ou você odeia ele.
realmente ele mudou a minha vida, não só no aspecto médico, mas na questão da vida como um todo. Perfeito. E assim, já são quantos anos na medicina como formado? Legal, são 3 anos que eu tenho de formação, e esse é um ponto interessante, né? Porque a maioria dos médicos que trabalham nisso, eventualmente acabam tendo muito mais tempo de experiência e, de certa forma, não conseguem agregar, não de forma nenhuma desmerecendo nenhum, obviamente não é esse o ponto, mas eu acabei sendo disruptivo na forma como eu trabalho e atendo e, enfim, nesses 3 anos, graças a Deus, tive esse sucesso. Que legal. Assim que você formou, você já foi para qual área? Assim que eu me formei, comecei a atender em clínicas populares, muito porque era o atendimento que minha esposa e meus cunhados faziam, mas logo eu percebi que dava para fazer mais, né? Nunca me dei por satisfeito no que eu ofertava e eu entendia que eu conseguiria ofertar uma qualidade de serviço melhor, um atendimento melhor, e isso obviamente pressupunha que eu também me especializasse e fizesse os cursos na área, não só da parte técnica, como a gente estava conversando aqui em off, também na parte do marketing de divulgação, né? Existe muito preconceito, por assim dizer, de alguns profissionais de entender que o marketing é uma coisa negativa. Pelo contrário, o marketing é a forma que você tem para se divulgar e essa divulgação é importante para qualquer profissional, independente se você é médico, seja da área da saúde ou não. Então eu abracei essa causa, comecei a entender a importância, a estudar e utilizar essa ferramenta ao meu favor. E, de novo, quem ganha são os pacientes que conseguem ter acesso a tudo isso. Exato, é isso que a gente também acaba acompanhando aqui no La Feira, essa possibilidade, né, de conhecer pessoas que fizeram acontecer, né? Exatamente. É claro que por exemplo, eu fui um dos muito resistentes às redes sociais, só que você vê que é necessário estar lá, né? Então, eu às vezes até entendo que muitos dos médicos se capacitam muito para ficar naquela questão meio comparativa, o que você fez e tal, e fica muito naquela bolha. Às vezes deixa de abrir para um público que, na verdade, perde a chance de se conectar, com muitas vezes até o foco que você tem, que é como também progredir na área financeira, né? Sim. Então, às vezes, o pessoal se fecha muito, se tranca nos consultórios, postam bastante seus títulos, mas essa parte de mostrar que tem sim uma boa condição de se conectar com as pessoas, né? De ser bem relacionado, né? Que está todo mundo já cansado de muitas vezes ser tratado só como mais um simples atendimento, né? Sim. E aí, assim, aqui a gente vê que tem maneiras diferentes de exercer a medicina e de usar ferramentas a nosso favor, né? Sim. Então, assim, por exemplo, igual seja as soft skills hoje que muito se fala, da comunicação, network, a oratória, né? Hoje a gente aqui tendo essa oportunidade, né, de exercer um pouco dessas habilidades, né, que foi todo um processo, né? Ninguém nasce pronto. Então, assim, o primeiro contato com os vídeos em si não deve ter sido fácil para você também, né? Não, de forma nenhuma. Então, eu, por exemplo, que vim de sala de aula para depois para medicina, e aí colocar o rosto diante de um vídeo parece que começou do zero, ou seja, é até mais uma forma da gente manter sempre o pé no chão em relação à humildade, né? Para ver que, tipo, opa, eu posso ser o bambambam da sala de aula, mas aqui é um novo jogo, né? Então, assim, até que ponto essas ferramentas você viu que te ajudou nessa projeção, nesses resultados? Total. Então, você citou um ponto muito importante. Realmente acaba sendo uma trava de muitos colegas. Eu tenho colegas até hoje que não conseguem estar diante de um celular de câmera, ele sozinho, ela sozinho, no ambiente para começar a gravar. Eu também tenho dificuldade, eu sou uma pessoa mais introspectiva, entre aspas, né, o antissocial. Mas eu entendi que a ferramenta, o Instagram, as redes sociais, elas fazem parte do meu dia a dia como profissional. E uma vez que eu entendi a importância dessa ferramenta, é isso aí, vamos jogar o jogo. E aí, desde então, eu tenho utilizado ela. E qual a importância dela para mim como profissional? É toda a diferença, porque, de novo, graças à divulgação do meu trabalho, graças à divulgação... A divulgação que eu faço no meu Instagram, de certa forma, é um pouco diferenciado, porque tem muitos depoimentos das pacientes de uma forma totalmente transparente, e isso ajuda muito as próprias futuras pacientes a olharem o meu trabalho e falarem, poxa, que bacana, eu acho que eu vou me consultar com ele, porque ele tem um olhar, tem uma maneira diferente de lidar com a medicina, e isso acaba chamando muita atenção. E legal, e até assim, uma observação, essa questão da frase, né? Jogar o jogo, né? É aquela questão, é algo inteiramente assim lícito e faz parte do processo, né, de desenvolvimento nosso.
Até porque, por exemplo, eu, muito tímido, eu lembro que na época do cursinho, que foi surgir as primeiras oportunidades de eu dar aula. E começando como professor substituto em Fortaleza. E eu lembro que aquela questão, quando surgiu a primeira oportunidade diante de uma turma de cursinho, eu que há pouco tempo já estava naquela minha qualificação e pensei assim, eu cheguei a citar, eu quero dar aula para cursinho. E eu até ouvi essa observação de um familiar. Cara, vai procurar dar aula lá em Itapipoca, que eu sou dessa cidade, para quarta série, quinta série. Eu disse assim, cara, eu não tenho capacidade de dar aula para eles, porque eu não sei se eu falar CO2, eles vão saber que é o gás carbônico. Então eu tenho que procurar um público que eu saiba falar a linguagem deles, né? Sim. Então que até é uma questão que nós médicos temos sempre que estar trabalhando, né? Isso. Hoje, o meu perfil, qual é a linguagem que eu tenho que usar, né, para conseguir alcançar isso, né? E a questão do jogar o jogo, eu, tímido, tinha que enfrentar uma sala de aula. Naquela época presencial, não era nada de online ainda. Então eu pensei assim, ou eu vou colocar minha cara ali à prova, e a minha dicção e a minha capacidade de conectar com o pessoal com a fala mesmo, ou se eu não jogar esse jogo, eu vou ficar onde? Então, quantas oportunidades eu teria perdido, né? Com certeza eu não estaria aqui se eu tivesse aceitado aquela minha timidez, que devo ter, sim, mas que se eu não enfrentá-la, assim como as mídias, né, que a gente sabe que não é fácil, porque lá a gente coloca a cara para ataque, né, e tudo mais, que sempre vão ter os críticos, mas isso não pode nos parar. Você já sofreu muito desses ataques? Olha, Lívia, graças a Deus não, tá? Graças a Deus, pouquíssimos ataques, e quando tem alguma mensagem assim, mais negativa assim, no Instagram, eu apago para evitar a disseminação, né? Acho que até pelo nosso posicionamento de sermos médicos, acho que isso demanda um posicionamento diferente de influencers, por assim dizer. Não que eu esteja criticando, obviamente que eles são importantes, trabalho com alguns influencers, mas acho que não é legal essa questão, né? Então, sempre quando já começa a surgir algum burburinho negativo, eu já me posiciono ou já dou um apagão nisso, exatamente para não começar a disseminar, que acaba sendo aí realmente muito negativo, né? Sim. E é assim, a tua área de atuação, você foi crescendo no ramo da nutrologia, é isso? Exatamente, o ramo de nutrologia, comecei lá atrás apenas na área de emagrecimento, e aí desde então venho especializando, principalmente na parte de reposição hormonal, mulheres, homens que estão na andropausa, na menopausa, profissionais que querem melhorar a sua performance de trabalho, que isso envolve o quê? Emagrecimento, a gente sabe o quanto que o sobrepeso causa inflamação no corpo, prejudica a disposição, a libido, parte da memória, e quando, obviamente, houver a indicação, a reposição hormonal para melhorar todo esse contexto. Quem são os grandes ganhadores disso são principalmente o público feminino, né? Que a gente sabe o quanto que as mulheres sofrem, talvez até num patamar maior do que os homens, e muitas não têm acesso a esse tipo de protocolo, e principalmente algumas sequer sabem que existe essa possibilidade, né? Então, quando o trabalho que eu faço também no Instagram é muito de divulgar esses tipos de trabalho para que as pessoas tenham acesso a essa informação, né? Tem o meu intuito, obviamente, de trazer as pacientes para o consultório, sim, lógico que tem, mas é muito no intuito de, como você também trabalha na área de educação, guardar as devidas proporções, acho que eu também proporciono esse nível de educação para as pessoas que me seguem no Instagram. Legal, perfeito. E assim, na parte da nutrologia, vamos até fazer um parênteses aqui. O tema da palestra de hoje, qual vai ser? Do 0 aos 500 mil sem consultório próprio. Do 0 aos 500 mil sem consultório próprio. Perfeito. Aos 500 mil. Na nutrologia, de uma forma geral, esse não é o ticket normal. O que você fez mais de estratégia ou quais ferramentas te ajudaram a alcançar esses resultados? Eu sempre falo, tudo que eu faço é sempre pensando no bem do paciente e da paciente. Os números acabam sendo uma consequência dessa questão. Mas o que eu acabo ofertando é muito mais a questão do meu posicionamento, da minha imagem e isso baseado no que as pacientes vão enxergar de valor. A minha entrega no consultório é muito grande, então quando eu digo no consultório, não só no consultório, mas de novo, além do consultório. Acho que esse acompanhamento acaba sendo muito do que muitas pacientes falam, doutor. Não, para mim, obviamente, mas também nos depoimentos, que são depoimentos que a forma como é gravado, eu não fico no mesmo ambiente para essa pessoa ficar literalmente à vontade. Então é muito comum relatos de pacientes falando, nossa, eu mandei uma mensagem para o doutor às 11 horas da noite pedindo alguma coisa, ele estava lá no celular, olhou e me respondeu. Então todos esses acompanhamentos fazem com que o resultado numérico chegue. É uma forma, esse 0 a 500 foi uma forma de divulgação
para aqui, para o La Feira, para os colegas da área da saúde que querem empreender, mas eu entendo que isso acaba sendo uma consequência do que eu oferto. E é o que você falou, realmente é um número que impressiona de certa forma, porque são poucos os colegas que conseguem ter esses resultados sem ter um consultório literalmente próprio. E duas coisas assim que me ajudam muito nessa questão é exatamente o posicionamento e o networking, tanto vindo com os próprios pacientes, colegas e também em ambientes como esse, o Na Feira que nós aqui estamos. Que legal, o network, né? Abre tudo, né? Não é à toa que a gente está aqui também por contexto do network, né? Que a gente... É aquela questão, você vai trabalhando os relacionamentos de maneira sincera, cada um vai entendendo mais da sua essência e tudo, vão se conectando e assim às vezes vão formando mais oportunidades, né? Sim. A gente acaba criando essas oportunidades sim, e por todas essas questões, né? Posicionamento e por tudo que foi semeado, né? A gente começa a entender a história dos colegas e vai se conectando nesse processo, né? Em relação, a gente entende que também assim, o que é que pode ter te ajudado mais nessa visão de mercado, desde experiências assim, por exemplo, o teu contexto no exterior, né? Então você teve algumas formações, alguns estudos de vivência nesse sentido. Até que ponto você viu que pode te agregar também? Tanto nos relacionamentos ou quanto nos seus tickets? Eu sou uma pessoa que invisto bastante, não só no conhecimento técnico, mas o não técnico que você citou a palavra, né? Soft skills, essas habilidades comportamentais é muito importante. E principalmente eu, sendo uma pessoa já mais introspectiva, tive que estudar e trabalhar esses pontos, talvez numa profundidade até maior do que muitos colegas, que têm muito mais facilidade na comunicação. Então, tranquilamente, todo ano eu gasto aí mais de 200, 300 mil em imersões, mentorias, para estar me especializando nisso e cada vez mais melhorando e agregando esses pontos. Então, sejam mentorias, imersões no Brasil, fora, Dubai, Estados Unidos. Então, onde tem oportunidade, eu enxergo o valor, eu vou lá porque você ganha não só na questão, de novo, no posicionamento, mas também no networking. Cada evento que você faz, às vezes você vai para um evento para assistir uma palestra, 90% do que é dito você já sabe, mas aqueles 10% que você ouve que dá um estralo para que você mude completamente a sua visão ou agregue coisas, além, obviamente, de a gente estar aqui fazendo esse networking, que é muito importante. É a questão do repertório, né? Acaba que você consegue recrutar um bom repertório, né? Até para conseguir participar de mais mesas, né? Você tem assunto, você participa, né? Exatamente. E a sua participação, às vezes, pode te projetar para cenários maiores, inclusive esse aqui, né? Exatamente. Então, assim, e a questão de investir nessas outras áreas, né? Que aí entendo ser, né? Também inteligência desde emocional, espiritual também, essas outras questões. O paciente que chega para a gente, é só lembrar daquela definição da OMS lá, né? Que o doente em si, quais esferas envolve? Social, espiritual, desde a física orgânica em si, né? Mas tipo a inteligência, o estado de saúde emocional dele, né? Então todas essas 4 esferas que constituem a saúde, por isso não adianta acaba que até dessa maneira o atendimento se estende, né? Ele não vem só pelo um problema orgânico, às vezes você vai ver, tem a parte emocional que ele vai entrar nesse assunto, né? Não tem como não, vamos focar só nisso, né? Sim. Então assim, acaba que você tem que olhar o paciente daquela maneira holística, né? Tratar ele no todo, né? Sim. Então, e aí vai dar sua capacitação para você ver e nisso te diferenciar da questão do preço para o valor, né? Sim, então, qual o preço, né, que você quer mostrar ou o valor que você tem a oferecer, né? Sim, exatamente. Então, doutor Danilo, suas considerações. Nosso tempo é um pouco breve hoje, por favor. A mensagem que eu queria trazer aqui para vocês que estão acompanhando esse podcast, o La Feira, é para realmente pensar um pouco fora da caixinha, né? Então, até a forma como eu escolhi o tema da minha apresentação aqui vai muito, e tem-se muito falado do profissional, não só médico, nutricionista, psicólogo, terapeuta, enfim, qualquer área da saúde que queira empreender, que queira abrir sua própria clínica, literalmente você vai ser um empreendedor. E empreender, a gente sabe o quanto difícil o quão a taxa de mortalidade das empresas tem, né? Até eu vou falar aqui na minha apresentação, 50% das clínicas médicas fecham em 5 anos. É um número que assusta, significa que
cada 2 pessoas daqui da feira que queiram abrir um negócio, possivelmente um deles irá falir. Mas é o número do empreendedorismo, né? E por que a taxa é muito alta? Porque a gente não recebe esse tipo de orientação durante a faculdade. Então a gente tem que buscar isso fora, tem que termos, e de novo a importância das conexões, muitas vezes a gente acaba fazendo uma conexão que super dá certo, eventualmente não, e os números são esses. Então a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês é exatamente isso. Pensem um pouco fora da caixinha, estudem, não só a parte técnica de vocês, mas principalmente o lado não técnico, que isso é o que vai fazer o grande diferencial. O Dr. Lívia é um exemplo disso, tem sido disruptivo na sua área e o objetivo é exatamente esse. Perfeito. Então, doutor Danilo, obrigado aí por toda a contribuição. Imagina, eu que agradeço. E, pessoal, vocês vão ter mais oportunidades de acompanhar mais podcasts aqui do La Feira e tá crescendo com a gente. Um grande abraço. Obrigado.